Nós louvamos a Deus por esse tempo que nos reunimos na sua casa. E o fazemos com alegria, com gratidão, na certeza de que Deus está no meio de nós. E esse Deus que nos recebe em sua casa, deseja também de cada um de nós momento de adoração, de louvor, de alegria, de um coração agradecido. Mas também queremos agradecer a Deus, além da vida de todos os irmãos e irmãs que aqui estão, pela vida daqueles que nos acompanham ou nos acompanharão através da internet. Que a sua casa seja abençoada, que o seu lar seja cuidado por Deus, nesse momento de culto que celebramos ao Senhor nesta hora. Vamos com alegria ouvir essa primeira canção, vamos adorar ao Senhor. Deus é santo, Deus é digno de ser adorado. E nós adoramos esse Deus na beleza da sua santidade, lendo nesse instante o Salmo de número 67. Vamos nos colocar em pé, vamos ler a palavra do Senhor, Salmo 67. Nós vamos ler esse salmo, é um salmo de apenas 7 versículos. Vamos ler a uma só voz. Vamos ler todos juntos o Salmo 67. Façamos essa leitura. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Nós vamos louvar a Deus com o hino 78 do nosso inário. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós, pecadores,
morreu sobre a cruz. Vamos cantar com gratidão, com alegria. Vamos louvar a Deus com essa canção nesse instante. E logo após esse cântico, o presbítero Teodoro estará orando por todos nós. Este momento tão especial nas nossas vidas, quando temos aí a oportunidade, ó Deus, de portas abertas, te louvar, bendizer o teu santo e glorioso nome. Por isso, meu Deus, realmente, seja com cada coração aqui presente, Senhor, que nós possamos, através dos nossos louvores, Senhor, demonstrar toda a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um que aqui está. E também, ó Deus, a tua igreja que nos assiste nesse momento, que possa estar sendo também, ó Deus, alcançados por Ti. Amém, e Jesus. que cada um, ó Deus, nesse momento possa estar lembrando que é um momento de servir, um momento de te adorar, Senhor. Momento de bendizer o teu santo nome. Amém. Fique conosco, nosso Deus, receba a nossa adoração, porque é do fundo do nosso coração, Senhor. Reconhecendo sempre as tuas bênçãos, o teu amor e tudo aquilo que o Senhor tem feito para cada um de nós. Fique conosco, nos orientando em tudo, nos abençoando, nos dirigindo e fazendo desse culto, Deus, realmente um lugar abençoado por Ti. Amém, Jesus. Muito obrigado, Deus, mais uma vez. Eu te peço, te agradeço com o perdão dos meus e dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos nos assentar por alguns instantes. Nós louvamos a Deus pelo cuidado, pela proteção do Senhor. Esse Deus que espera de nós um louvor que seja do fundo do nosso coração. É também o Deus que espera de nós a confissão de pecados. Livro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas, 4º capítulo. Nós vamos ler os 7 primeiros versículos como orientação e inspiração para esse momento de confissão de pecados também. Gálatas, 4º capítulo, do 1º ao 7º versículos. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor que iremos fazer nesta hora. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo.
mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Deus enviou seu Filho para resgatar o que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Uma das coisas mais preciosas que nós temos dentro do texto bíblico é a certeza de que éramos pecadores, escravos, afastados do cuidado e da graça de Deus. E de repente Deus nos manda o seu Filho e nos torna também filhos deles. Ou seja, pelo sacrifício de Cristo na cruz, nós podemos chamar Deus de Pai. Por isso, nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Pecados como pai, como mãe, como filho, como filha, pecados como família, pecados como igreja, pecados como cidadãos, enfim, aquilo que muitas vezes nós fazemos, até inconscientemente, mas que entristecem o coração de Deus. Mas exatamente a certeza desse Deus que é nosso Pai, Ele está pronto a nos perdoar e colocar em nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E é por isso que, nos preparando para esse momento de confissão, nós vamos cantar mais uma canção nesta hora, como inspiração também para orarmos, confessando os nossos pecados, pedindo a bênção, a direção e o cuidado do Senhor. Vamos louvar a Deus com uma canção, depois estaremos orando ao Senhor, confessando a Ele os nossos pecados, pedindo que Ele cuide de nós, nos dê da sua graça, nos dê da sua paz, com uma oração que será feita pelo presbítero Dario após esse cântico. E logo em seguida continuaremos louvando a Deus. Aí sim, com o coração agradecido e perdoado, aonde também entregaremos nossos dízimos, ofertas, alimentos, enfim, expressaremos a nossa alegria pelo perdão dos pecados. Assentados, cantaremos esse momento de confissão e vamos orar ao Senhor. Confesso-te, Senhor, que fraco eu sou.
Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajuda-me a ter o coração quebrantado e humilde. Não rejeita, Senhor. Estenda-me a tua graça e deixe seu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Renova-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Renova-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Renova-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Renova-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és bom demais, Senhor. Tu és um Deus de amor, Senhor. E nós sentimos a Tua presença, sentimos o Teu amor em todo lugar, Senhor. Não tem como não ver o Teu amor, Senhor, nas Tuas obras, ó Senhor, nas Tuas promessas, ó Senhor, e nos dons que Tu dá a cada um, Senhor, que a gente vê aqui, Senhor, o Teu povo reunido para se edificar, Senhor, para Te louvar, Senhor, e para fortalecer um ao outro, Senhor. Nós pedimos o perdão dos nossos pecados. Somos pecadores, ó Senhor, mas temos o remédio para isso, Senhor, que é o Seu Filho que pagou na cruz o preço do nosso pecado. Por isso, Senhor, perdoa nossas falhas, ó Senhor, e nos enche do Teu Espírito, Senhor, para que possamos louvar o Teu nome, possamos amar o próximo, possamos ver, Senhor, as nossas falhas, Senhor, e corrigir, Senhor, e assim ficar mais parecido com Teu Filho Jesus, que essa é o Teu objetivo, que nós sejamos filhos parecidos com Teu Filho amado, Senhor. Fala aos nossos corações, nós precisamos, fala conosco, Senhor. Nós estamos precisando de tratamento, todos nós, mas Tu tens o tratamento. Fala ao coração de cada um. O Senhor sabe, Senhor, do problema de cada um, Senhor. Resolve, Senhor, ajuda, Senhor. Sabemos que o Senhor é o Deus que está pronto, Senhor, para estender a mão e para nos ajudar a sair dos problemas. Abençoa cada um, Senhor. Perdoa-os e nos edifica. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus, vamos nos colocar em pé. Enquanto louvamos ao Senhor, vamos também trazer os nossos dízimos e ofertas como ato de louvor e adoração. Certamente abençoado.
honra, nós te damos glória. Nós estamos aqui, Senhor. A tua presença é santa neste lugar. E nós queremos, Senhor, com tudo que temos, honrar, glorificar e adorar o teu nome, Senhor. O Senhor conhece os nossos corações, as nossas limitações. Nós queremos, sim, Senhor, nesta noite, derramar diante de Ti, Senhor, todo o nosso coração, todo o nosso fardo, tudo aquilo que trazemos, ó Pai, e queremos ser renovados pelo Teu poder nesta noite, Senhor. Enche esse lugar, enche cada coração, Senhor. Que o Senhor ocupe o lugar principal em cada vida, Senhor. Recebe, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Que o Senhor possa se agradar de cada um, Senhor. Toma em Tuas mãos, ó Deus, cada um de nós, Pai. Nós queremos fazer sempre o melhor para Ti, Senhor. E muitas vezes, Senhor, nós fracassamos, Senhor, no nosso ego, Senhor, muitas vezes na nossa vaidade. Mas nós queremos Te entregar tudo nesta noite, Senhor. Que o Senhor nos renove, Pai. Obrigada, Pai, por cada dízimo, cada oferta trazidos à Tua casa nesta noite, Senhor. Abençoe cada um que pode Te servir através das ofertas e dízimos e alimentos. Que o Senhor consagre cada um dessas ofertas a Ti, Senhor, para a Tua honra e glória, Senhor, para o crescimento do Teu reino neste lugar. Nós Te adoramos, nós Te servimos e queremos mais de Ti, Senhor. Continue falando conosco, Senhor, aquecendo os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos assentar por alguns instantes antes de lermos a palavra do Senhor. Antes da leitura do texto que faremos no capítulo 16 do livro de Atos, nós vamos lembrar aos irmãos algumas atividades da nossa igreja e também algumas coisas que fazem parte da nossa caminhada como igreja, no nosso dia a dia. Nós lembramos sempre aos irmãos que todas as quartas-feiras temos tido os nossos estudos bíblicos e estamos caminhando. Já passamos da metade da primeira carta de Paulo aos Coríntios, uma experiência gostosa que temos tido de aprendizado, de troca de experiências e também, claro, aprendendo da palavra de Deus. Fica aí o convite a você que pode nesse dia e horário a participar conosco também desse momento de celebração. Outra coisa importante também queremos lembrar. Nós temos comentado sobre isso, nós estamos retomando os cultos nos lares e aquele lar, o irmão ou irmã que desejar, apenas procure o presbítero Laércio, que está responsável pelo agendamento, para que possamos também, com alegria, celebrar, alegrar ao nosso Deus em família, juntamente com o irmão ou irmã em sua casa. Essa semana é a última semana do mês. E como fazemos toda a última sexta-feira do mês, na próxima sexta nós teremos a nossa vigília a partir das 20 horas aqui no templo. E tem sido também um tempo muito precioso de troca de experiência, aprendizado, momentos de louvor, de oração, orando uns pelos outros e todos em favor da casa de Deus, de todos os familiares. Enfim, fica aí também esse convite a você a participar conosco desse momento de celebração e que geralmente temos ido até por volta da meia-noite, começando às 20 horas. E uma última questão também muito importante refere-se à diaconia da nossa igreja. A diaconia pediu que informássemos que estamos iniciando aqui uma arrecadação de agasalhos para que possa ser distribuído a pessoas, famílias
que necessitam e até mesmo muitas vezes procuram a nossa igreja para um pedido de ajuda. Estamos num momento muito difícil. Todos nós presenciamos o que o inverno fez essa semana, em várias regiões, não apenas aqui próximo de nós. E o inverno ele é gostoso quando estamos bem agasalhados. O inverno é delicioso quando temos alimento e agasalho sem nenhum problema. Mas passar frio, com certeza nenhum de nós deseja. Portanto, é um tempo de pensarmos nesse cuidado com o nosso próximo também. Há muitas pessoas que precisam e nós podemos. Então, você que tem alguma roupa, algum agasalho que possa ser compartilhado, faça isso com alegria e Deus o abençoará com toda a certeza nesse tempo. Né? Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, a partir do versículo de número 27. Atos 16, versículo 27. Se você puder, coloque-se em pé para esse tempo de leitura do texto bíblico. Atos, capítulo 16, versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Oremos. Senhor, graças, ó Pai, pela beleza e verdade que a Tua palavra traz aos nossos corações. Tu conheces, ó Deus, as necessidades de cada vida que veio à Tua casa, de cada irmão e irmã que porventura nos acompanha, Senhor, através da internet. Que a Tua palavra fale conosco, Senhor. Que tenhamos um coração aberto, que sejamos humildes e atentos à Tua voz, para, Senhor, aprendermos de Ti nesta noite e daqui sairmos satisfeitos, alimentados pela Tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvos, tu e tua casa. Tu e tua casa. Nós chegamos no quarto domingo do mês de maio, quarto domingo do mês que nossas igrejas procuram enfatizar, não que não faça isso durante os outros meses do ano, mas procura enfatizar
a importância da vida espiritual das nossas famílias. E nós sabemos da importância disso. E logo no início dessa reflexão, eu gostaria de deixar um desafio à igreja. Próximo domingo é o último domingo, 29. Por que não fazermos um esforço para termos toda a nossa família na casa de Deus? Para orarmos uns pelos outros e todos pedindo a bênção de Deus. Pense nisso para o próximo domingo, com certeza isso alegrará não apenas o nosso coração, mas principalmente o coração de Deus. Momento especial onde poderemos orar uns pelos outros e todos pela nossa casa. Neste mês, nós temos tido uma rica oportunidade para refletirmos sobre essa caminhada da nossa vida familiar, da nossa caminhada na companhia de Jesus. Como começamos, como estamos, onde estamos como família. E é por isso que nós escolhemos mais uma história bíblica, de muitos aqui, uma história conhecida, que envolve a situação de homens de Deus, no caso aqui 2 servos de Deus, Paulo e Silas, e o início, a igreja estava começando a sua caminhada missionária. Nós temos nos versículos anteriores, que nós não lemos, entre o 16 e o 22, o motivo da prisão desses 2 servos de Deus. O porquê Paulo e Silas foram presos. Isso nós encontramos um relato cheio de detalhes nos versículos anteriores. E o crime que eles cometem foi de terem... É importante observar a história dos versículos anteriores, porque fica mais fácil compreender a prisão deles e depois tudo o que acontece, como no texto que nós lemos. O crime que eles cometem, o crime que os leva à prisão, é que eles cortaram a renda de um grupo de pessoas que obtinha um lucro às custas da exploração de pessoas que não tinham como se defender. Pessoas que eram enganadas através de, muitas vezes, das coisas que falsos profetas ensinavam, e coisas que eram faladas e não aconteciam, eram promessas que não eram cumpridas. Enfim, pessoas que diziam adivinhar sobre a vida dos outros. E Paulo e Silas desmascaram esta situação. Eles são extremamente cirúrgicos naquilo que eles fazem, de dizer, olha, isso não vem de Deus. O resultado disso é uma revolta e eles acabam na prisão. Exatamente por cortarem, porque as pessoas adquiriam, as pessoas recebiam dinheiro daqueles que eram enganados, eram explorados devido a algumas promessas que não se cumpriam. É só ler o texto anterior que nós observamos isso. Entre os versículos 23 e 24, nós temos a ideia de que há um cuidado extremo por parte das autoridades na forma como prendem os 2. Porque eles prendem com toda a segurança, né? Jogam lá no fundo do cárcere e prendem os pés no tronco, ou seja, tudo que podia ser feito para que eles não se libertassem. Mas por que tantas medidas, né? Por que trancar, vamos dizer assim, a 7 chaves os 2? A preocupação era exatamente que eles pudessem romper, e de alguma coisa, se fosse uma coisa muito fácil, eles continuariam tirando lucro e também, muitas vezes, denunciando os erros das autoridades, tanto as autoridades civis quanto religiosas, que Paulo e Silas denunciavam naquela época. O livro de Atos conta isso em vários momentos. Então é melhor deixá-los trancados.
E aí vem a surpresa. Eles começam a cantar na prisão. Versículo 25 diz que a situação de ambos não poderia ser pior. Eles estavam presos, estavam algemados pelos pés, vamos assim dizer. E, no entanto, nesse momento de prisão, nesse momento em que eles são presos da pior espécie possível, eles oram e começam a cantar. Ao invés de se entregarem ao lamento, à reclamação, à resignação, vamos dizer assim, a sentirem aqueles que todos tinham abandonado, eles resolvem cantar naquela situação. Eles tiram da dor a motivação para cantar. Eles não reclamam, eles começam a louvar a Deus no meio daquela situação. O ambiente não era propício para louvor, o ambiente não era o melhor, não era uma igreja, vamos assim dizer, não era uma sinagoga, não era o templo, aonde eles iam e de forma livre poderiam louvar a Deus. Não, era uma prisão e lá eles resolvem cantar. O texto diz que eles não reclamam, não lamentam, apenas oram e cantam. E o texto diz que nada pode resistir. De repente, o milagre acontece. Aí vem a figura do carcereiro. Um homem daquela época era um homem de classe média. Tinha, como cidadão romano, uma série de privilégios também. Estava entre profissões de confiança da sua época. Não era como nos dias, muitas vezes, em muitos casos, nos dias de hoje. E aí vem a experiência da conversão desse homem. E é exatamente sobre a conversão desse homem que vale a pena nós olharmos algumas lições muito significativas para a nossa vida como Igreja de Jesus Cristo, como família. Primeiro, a ideia da manifestação sobrenatural do poder de Deus. Eles são libertos da prisão de uma forma que humanamente nós não conseguimos explicar. O texto diz que enquanto eles cantam, de repente as coisas mudam, porque as portas do cárcere caem, se abrem e eles estão literalmente soltos. O louvor contribuiu para a queda das paredes da prisão. A ideia do louvor que liberta. Não é fácil para o ser humano louvar em meio às tragédias da vida. Não é fácil cantar quando as coisas não vão bem. Não é fácil cantar quando parece que tudo está indo ao contrário. A nossa tendência é a tendência do reclamar. A nossa tendência é a tendência da murmuração. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou nessa situação? Quais são os meus pecados, os meus erros, o que eu fiz de errado para estar passando por essa situação? Essa geralmente é a tendência do ser humano. No meio da dificuldade, seja da saúde, seja muitas vezes do trabalho, enfim, qualquer dificuldade da vida, a tendência é colocar alguns porquês. E nós encontramos esses porquês na vida desses dois personagens bíblicos. Eles resolvem cantar. Cantar no sentido de saber que o louvor liberta. O louvor traz inspiração para viver. E ao trazer inspiração, melhora a nossa respiração em relação à vida. Somos novamente trabalhados a um oxigênio novo dentro de nós. Essa é a ideia de que não é fácil louvar no meio das tragédias, das dificuldades, mas é um remédio santo dado e orientado pelo próprio Deus. São muitos os exemplos bíblicos que temos. Jó, no momento em que ele perde tudo, no momento em que ninguém fica ao seu lado, no momento em que nem sua esposa mais confia nele, e chega a dizer: olha,
Veja a situação que você chegou, Jó. O texto diz que ele olha para toda aquela situação e diz em alto e bom som: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E o texto termina dizendo: ele se ajoelha e adora ao Senhor. Ou seja, no versículo 26, quando nós lemos a respeito das cadeias que se soltam, nós percebemos a possibilidade da libertação de Deus, que não vem pelos recursos de Paulo e Silas, não vem pelos esforços dele, não vem por eles tentarem arrombar, tirar, abrir as portas. Não, é o próprio Deus quem os liberta. Portanto, apenas eles louvavam ao Senhor. A libertação vem de fora, a libertação vem de Deus, a libertação vem de cima. E nós precisamos olhar para o texto bíblico nessa perspectiva. Impossível impedir a manifestação do poder de Deus. Nunca podemos determinar como Deus agirá, seja na nossa vida, na vida dos nossos familiares, na vida da nossa casa, no nosso dia a dia. Por mais que nós tenhamos projetos, sonhos, imaginações e até mesmo possamos dizer como queremos, Deus age do jeito que Ele deseja, da forma que Ele deseja, quando Ele deseja, em quem Ele deseja. Ele é Deus e Ele não negocia isso. Deus não negocia o seu poder com ninguém. Portanto, se Ele decide abrir as portas da prisão, tão somente a partir do louvor dos seus filhos, Ele o faz, porque Ele é Deus. Uma outra coisa importante que nós temos, e já partindo aí para o texto que nós lemos também, a partir do versículo 27, é a imagem do desespero de um homem sem Deus. Se a primeira ideia, a ideia do poder sobrenatural de Deus, a segunda ideia é como que um ser humano sem Deus se comporta em meio às dificuldades. E o comportamento é um comportamento de desespero. O carcereiro, ao despertar do sono, ou seja, a segurança era tão grande, o que eles tinham feito para prender Paulo e Silas e os demais prisioneiros era de uma segurança particular, pessoal, tão grande, que ele podia até dormir. Não tinha problema ele dormir. E o texto diz que ao despertar do sono, e quando ele observa as portas abertas, a atitude dele é tirar a espada e tentar o suicídio. E aí vem a atitude de Paulo: não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. Acontece que na lei romana, quando um carcereiro deixava que os prisioneiros fugissem, ele pagava com a própria vida. O que o carcereiro estava fazendo aqui era antecipar aquilo que ia acontecer com ele. Ele simplesmente estava antecipando aquilo que seria a sua pena capital, a morte. E Paulo evita que ele se suicide. É bom que a ideia é que ambos foram presos, é bom nós lembrarmos que ambos foram presos devido a acabarem com esse grupo que eu comentei há pouco, que estava levando vantagem. Esse grupo quer que Paulo e Silas morram na prisão. E é impressionante que quem tem Deus no coração evita que mesmo aquele que fez o mal seja morto. Acontece o contrário. Enquanto eles são levados para a prisão e são tratados como criminosos, aqueles que são
tocados por Deus e libertos, cuidam de quem os condenou. Acontece o processo inverso. Essa é a ideia do amor de Deus. Ou seja, Paulo não age da mesma maneira, pelo contrário, preserva a vida daquele carcereiro. O carcereiro aqui é o típico exemplo dos seres humanos sem a comunhão com Deus, sem compreender a grandeza do amor de Deus. O ser humano fica em total desespero, não há saída, senão a saída da morte. Essa é a ideia de muitos seres humanos que vivem longe de Deus. E até mesmo muitos cristãos também que, infelizmente, no momento do desespero, no momento da dor, no momento da doença, no momento do luto, ao invés de louvar a Deus e pedir: Senhor, seja feita a tua vontade, muitas vezes caem no desespero, numa demonstração de completa falta de fé no Deus que o libertou e o salvou. O exemplo do carcereiro, se nós não cuidarmos da nossa espiritualidade, pode ser o exemplo de todos nós nos momentos difíceis da vida. Nos momentos em que as coisas se complicam, é aí exatamente que demonstramos a capacidade de confiar nos cuidados e nas promessas de Deus. E por último, o texto nos ensina que onde o Espírito de Deus existe e está, aí a liberdade. Onde impera o Espírito Santo, aí acontece a liberdade. Esse é um texto de Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Mas no versículos 30 e 31, nós podemos perguntar: o que significa a pergunta do carcereiro? O que entendo ele ao dizer, o que entendeu ele ao perguntar: o que devo fazer por ser salvo? Na verdade, essa pergunta, ao reconhecer em Paulo o poder de Deus presente em Paulo, o carcereiro não está simplesmente perguntando: o que eu devo fazer para ser salvo? Talvez pudéssemos dar aos nossos parentes, amigos e até mesmo a nós mesmos as mais diversas respostas. Mas o que Paulo estava procurando dizer ao carcereiro, e o que ele estava perguntando a Paulo, nada mais era de: o que eu posso fazer para mudar o rumo da minha vida, para ter um relacionamento especial com Deus? Aquilo que está acontecendo com vocês, esse Deus que agiu na vida de vocês, que libertou vocês, que derrubou as portas da prisão, que Deus é esse? E como eu faço para ter esse Deus na minha vida? Como eu faço para ter esse Deus na vida dos meus familiares, na vida dos meus filhos, da minha esposa, do meu sogro, da minha sogra, do meu pai, da minha mãe? Enfim, que Deus é esse que vocês servem? Apresentem para mim esse Deus. É isso que o carcereiro estava perguntando. É essa salvação que vocês cantam que eu quero cantar. É essa alegria que vocês têm no meio da desgraça que eu quero ter. É essa gratidão que passa no coração de vocês nos momentos de tragédias que eu quero também apresentar a Deus. Essa era a pergunta do carcereiro. Ou seja, tenho comigo que o Deus de vocês é um Deus especial. É um Deus que não os abandona e não nos abandona nos momentos de dificuldade. É um Deus que vem ao encontro dos encarcerados. É um Deus que ama os encarcerados, mesmo que estejam presos pelos pés na pior prisão, se existe algo melhor do que isso. Eu quero ter essa liberdade, eu quero ter esse Deus. É isso que o carcereiro estava perguntando. Portanto, me digam, o que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta do apóstolo é curta
é direta. Creia no Senhor Jesus. E ao crer, você influenciará também a tua família, e a tua família também será salva. Creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. É por isso que o apóstolo Paulo, em outros momentos, em cartas que ele escreveu, ele fala a respeito do exemplo do homem para com a mulher, da mulher para com o homem, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, porque pelo exemplo alcançarão o coração daqueles que um dia ainda não se entregaram ao Senhor. Crer é um ato de fé, e fé é dom de Deus. A partir do momento que eu creio nesse Deus maravilhoso, Deus doa para mim, pelo seu amor e pela sua misericórdia, o dom da fé. A fé é dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então simplesmente creia. O Deus que nos liberta e nos salva da prisão, pode libertar e salvar a sua vida e a sua casa. Nosso Deus não fica trancado em prisões feitas pelas mãos humanas. O resultado é a família toda salva. Que devo fazer para ser salvo? O mais impressionante e belo desse texto é que tudo termina em festa, tudo termina em banquete. O homem leva Paulo e Silas para casa. O mesmo homem, junto com outros, que açoitaram, que feriram, é o que cuida. E o texto é muito claro, é o que cuida dos vergões, das feridas que foram feitas pelos açoites. Vamos para casa, vou cuidar de vocês, vamos nos assentar à mesa, vamos celebrar em família esta libertação, essa ação de Deus e a salvação da minha casa. Aquele que era inimigo torna-se amigo e sentam-se à mesa. Isso só pode acontecer pelo poder de Deus. O carcereiro da meia volta, antes trancafiara Paulo e Silas, agora lava-lhe as feridas. Antes levava-os para o interior da prisão, agora leva-os para dentro da sua própria casa. Antes prendera-os no tronco, agora serve-os à mesa. Esse é o Deus que faz mudanças na vida do ser humano. O crer e ser salvo se expressa em gesto prático, real, concreto, dirigido ao semelhante, inverso dos gestos que fizeram com eles. Quem é salvo serve, quem é salvo abençoa, quem é salvo cura as feridas, quem é salvo convida à mesa, quem é salvo serve até aquilo que muitas vezes, talvez um dia não tenha compreendido e não tenha entendido da graça de Deus. Há uma inversão, isso é conversão verdadeira. Portanto, irmãos e irmãs, que esse seja também o nosso ambiente familiar, de cura, de libertação, de paz, de graça, de misericórdia. Devemos fazer dos nossos ambientes familiares, não importando a situação que estamos vivendo, um banquete de louvor e adoração a Deus. Cante em meio às lutas da vida, louve a Deus e Ele te sustentará. O hino que nós vamos cantar daqui a pouco é um hino muito antigo, mas que traz para nós muita paz ao coração. Frances Jane Crosby, ela escreveu o livro Que Segurança Sou de Jesus, que é a tradução em português. Esse hino foi escrito no século XIX, mais precisamente em 1873. Esta americana que nasceu em Nova York, quando bebê,
ela teve uma infecção nos olhos. E ela foi levada ao médico, e o médico da sua cidade que a atendia não estava, foi atendido por um outro médico, que receitou que se passasse uma pasta nos olhos dela. Acontece que ela acabou pegando uma infecção e ficou cega devido a um erro médico. Ela perde a visão, e isso ainda é bebê. Mas, mesmo tendo perdido também o seu pai, ainda criança, sua mãe e sua avó, principalmente a sua avó, lia a Bíblia para ela todos os dias. E é exatamente a partir da leitura da Bíblia e da frequência aos ensinos do Senhor, que depois de um certo tempo, uma pessoa que a amava muito, escreveu uma melodia e perguntou para ela o que aquela melodia poderia significar. E a primeira frase que ela disse: que segurança sou de Jesus. A partir daí surgiu esse hino, que é cantado em todo o mundo, em várias línguas. E Fanny Crosby escreveu mais de 9.000 canções que são cantadas até os dias de hoje. E ela deixou bem claro, ela não teve a oportunidade de ver as cores, a luz e tudo mais, mas pôde enxergar com os olhos da fé o quanto vale a pena contar com a segurança que existe no Deus da vida e principalmente louvar a Deus em tempos de aflição. Vamos cantar com alegria, vamos louvar ao Senhor.
Vamos nos assentar um pouquinho antes da oração final. Nós vamos orar nesse instante por alguns pedidos que temos em mãos, tantos outros também que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Vamos continuar orando pelo Eudenir, pela Maria. Temos orado incessantemente por eles, para que Deus esteja cuidando, amparando e abençoando as suas vidas. Esse tempo também de saúde que eles precisam do cuidado de Deus. Seu Odias também, que tem feito um tratamento diário. Vamos continuar orando por esse servo de Deus, para que Deus esteja cuidando dele, dando forças aos familiares também, que estão ao seu lado. Dalva, saúde, vamos orar por ela, da nossa igreja, da Vila Carrão. Vamos estar orando, já lembramos dessa irmã em outros momentos de oração. Agradecemos porque o Júnior está conosco, né? Mas sabemos que você está cuidando da sua saúde também. Louvamos a Deus por isso. Vamos continuar orando por você, para que Deus esteja dando a recuperação completa também, para a honra e glória do Senhor. Seu Jesus, pai do Helder, vamos orar por ele, para que Deus esteja também cuidando da sua saúde, acompanhando em todos os tratamentos, em todos os medicamentos que está e estará tomando. Enfim, tantos outros pedidos de oração. Vamos louvar a Deus. Agradecemos a Deus pela Tatiana, que está conosco depois da cirurgia. Deus continue dando toda a recuperação completa para a honra e glória do Senhor Jesus. E um outro aqui, não é um pedido de oração, mas é um pedido de participação. Próximo sábado nós teremos o segundo mutirão de limpeza aqui do nosso templo. Só gostaria que alguém me dissesse o horário. 8, 9, 9h30? Ok, então próximo sábado, aqueles que ou aquelas que puderem, venham. A trabalho, a alegria, a comunhão também para todos, pode ter certeza disso. Portanto, próximo sábado, aqui na igreja. Nós vamos orar com as nossas crianças e depois estaremos partindo para o encerramento do nosso culto. Isso. Alguém quer orar? Opa, vamos lá. Papai do Céu, muito obrigado por esse dia. Obrigada pela nossa família, pelo que a gente tem, pelo nosso alimento. Abençoe as pessoas que estão doentes, em nome de Jesus, amém. Alguém mais deseja orar? Ok, então nós vamos nos colocar em pé. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos orar pelas nossas crianças, agradecer a Deus porque elas estão conosco. E isso é bênção do Senhor. E depois estaremos petrando a bênção e juntos cantaremos o amém. Senhor, nós te louvamos agradecidos. Agradecido pelas nossas crianças, agradecido pelos pais que estão aqui, Senhor, e as trazem à tua casa. Agradecidos somos, ó Deus, pela aula que elas tiveram hoje. Que elas se sintam, ó Deus, abençoadas, orientadas e instruídas por Ti. E agora, Senhor, em nome de Jesus, Te pedimos que nos abençoe como igreja. Todos esses pedidos que foram feitos. Todos, ó Deus, os pedidos de oração por pessoas enfermas que o Senhor conhece. Ó Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia. Põe a Tua mão, a mão de Pai, a mão de amor, a mão que restaura, a mão que cura. Que o Senhor, ó Deus, conduza a vida desses enfermos
segundo a tua soberana vontade. Abençoe-nos como igreja, Senhor, para fazermos a tua vontade. Dirige os nossos passos. Guarda-nos, ó Deus, com o teu amor, com a tua misericórdia, para que possamos crescer espiritualmente, para que possamos crescer numericamente, para que possamos crescer na tua presença, Senhor. Fica conosco, leva-nos em paz, dá-nos uma semana alegre, uma semana abençoada, uma semana orientada por ti. É a nossa oração através de Jesus. E que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a proteção, a alegria do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja, sobre todas as famílias da nossa igreja, sobre o povo de Deus, hoje e sempre.